Bom dia a todos. É um prazer receber vocês aqui hoje no nosso evento. Eu quero começar agradecendo a presença de cada um. Falar de clima hoje em dia, principalmente aí no setor sucroenergético, não é apenas a gente falar de previsão do tempo, né? Então, é falar também de planejamento, de risco e resultado de safra. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol, eu sou engenheira agrônoma formada pela UFSCar, também sou gestora ambiental pela Uninter, e atualmente eu sou executiva de sucesso do cliente aqui na Cian, e hoje eu tenho o prazer de dividir essa apresentação com a Vanessa, que ela é mestre em meio ambiente e recursos hídricos pela Universidade Federal de Itajubá, doutora em meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, que é o INPE, e também especialista em data science e analytics pela USP. Então, a dinâmica desse evento vai ser bem bacana, porque a Vanessa vai apresentar as perspectivas climáticas aí para a safra 2025-2026, falar sobre tendência de chuva, temperatura, questões de El Niño, Laninha, e aí também, ao longo da apresentação, eu vou complementando, trazendo alguns impactos dessas condições aí na cultura da cana-de-açúcar e também nas operações das usinas. Ou seja, a gente não vai olhar só para a questão do clima, né, de forma isolada, mas principalmente também para o que ele representa em termos de produtividade, manejo, maturação, risco operacional, enfim, pessoal, a ideia é ser um evento bem técnico, prático e conectado à realidade aí do campo. Então, Vanessa, é com você. Olá, pessoal. Para a gente, antes de falar, né, do futuro, que a gente espera aí para a safra 2026-2027, vamos visualizar, então, como foi o clima ao longo do ano de 2025. Então, nesses mapas constam os acumulados pluviométricos, os acumulados de chuva, né? Anomalia de chuva durante os meses de 2025. Então, de janeiro até dezembro, nas áreas pintadas em azul, significa que a chuva foi acima da média. E nas áreas que estão pintadas em vermelho, significam que a gente teve um déficit hídrico, a chuva abaixo da média. O que a gente considera como a média? A média a gente chama de normal climatológica, que é uma média de 30 anos de dados. Então, a gente tem um padrão ali médio de 30 anos e a gente vê mês a mês se o padrão foi acima ou abaixo da média. E aí, o que a gente teve durante o ano de 2025? Durante o início do ano, a gente teve um déficit hídrico em grande parte do setor sul do país, ali no mês de janeiro, mais centralizado ali entre sul e o sul da região sudeste e centro-oeste também, né? Durante fevereiro e março, a gente já teve uma área mais ampla de chuva abaixo da média, que seria toda essa área aqui circulada em vermelho, e se estendendo ali da região sul até grande parte ali do Nordeste. Então, fevereiro e março com um padrão bem similar, com chuva abaixo da média durante esses meses nessas regiões. Aí, durante o mês de abril, a gente já teve uma mudança nesse padrão, com chuvas acima da média em toda a região central aqui do país, e chuvas abaixo da média se concentrando nos extremos. Então, aqui, região Nordeste, parte da região Norte aqui, né? E região Sul do país. Nos meses de maio, junho, julho e agosto, a gente já vai ali entre final de outono, inverno, início ali da primavera, a gente já tem baixos acumulados de chuva, né? E durante esse ano a gente não teve tanta variação ao longo das médias. Foram só, nesses mapas aqui, a gente visualiza isso porque a grande maioria das áreas aqui indicadas com cores ali próximos a tons quase brancos. Então, um vermelho bem clarinho, um azul bem clarinho. Durante o mês de junho só, e ali, maio, extremo sul do país, chuvas acima da média. E aí, durante o mês de julho, a região sul com chuvas abaixo da média. Durante o mês de agosto, a gente se manteve ali com esse padrão de chuvas próximos da média, principalmente aqui na região central do país. No mês de setembro, que é um mês que a gente já espera ali um retorno dos episódios de chuva, avanço de frentes frias,
durante o mês de setembro, a gente ainda teve chuva ligeiramente abaixo da média, aqui em áreas aqui entre extremo oeste de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, chuvas abaixo da média. Então, o mês de setembro foi um pouquinho, com chuvas ainda abaixo, né, do esperado para os meses de setembro, né? E aí, a partir de outubro, se mantém ainda esse padrão que a gente não teve durante o mês de outubro e ainda durante o mês de novembro, que a gente espera um estabelecimento mesmo do período chuvoso. A gente não teve essa distribuição da chuva ao longo aí desses meses nas regiões, né, que são comuns, né, de ter um aumento da precipitação durante os meses de outubro e novembro, e aí a gente teve esse estabelecimento mesmo do período chuvoso só lá em dezembro. Então, aqui em dezembro, aumenta, né, essas áreas em azul, com chuvas acima da média, mas ainda se manteve um padrão de chuvas abaixo da média entre Minas, Goiás e aqui o extremo oeste do Mato Grosso. Aí, já para esse ano, o que a gente teve? Então, a gente, ali em dezembro, já teve uma melhora, né, no quadro de chuvas em grande parte do país. No mês de janeiro, a gente voltou novamente a chuvas abaixo da média no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, toda a região sul aqui, estendendo até parte do Mato Grosso ali, e as chuvas excederam os volumes médios, né, nesse corredor entre Minas e ali a região amazônica. Então, as chuvas ficaram bastante concentradas durante o mês de janeiro nessas regiões por conta da zona de convergência, né, que ficou localizada aqui mais nessa região, e a região sul do país, centro-sul, né, com chuvas abaixo da média. Já durante o mês de fevereiro, ainda a região sul os registros de chuva foram abaixo da média, mas teve uma expansão aqui de áreas com acumulados significativos de chuva. Então, os acumulados superaram as médias climatológicas no Mato Grosso do Sul, Minas, ali, o setor mais leste do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, até lá em toda a região nordeste do país também. Então, durante o mês de fevereiro, para essa região mais central aqui do país, a gente teve condições mais favoráveis, né, com acumulados mais significativos de chuva. E aí, com relação às temperaturas, a gente teve um padrão bastante similar aí durante o ano, com temperaturas médias acima da média em grande parte do país. Então, nesses mapas aqui, a gente vê quando foi a temperatura acima da média em vermelho e quando a temperatura foi abaixo da média em azul. Então, mês de janeiro, com várias regiões aqui com temperaturas acima da média, fevereiro, toda a região, o cone sul do país com temperaturas acima da média, março também uma ampla área com temperaturas acima da média. Durante o mês de abril, ali, mais a região sul do país, que tiveram regiões com temperatura abaixo da média, enquanto as demais regiões, tudo com temperatura acima da média. Durante ali outono, inverno, a gente também continuou com esse padrão de temperaturas acima da média, maio, junho, julho. Já durante o mês de julho, a gente teve avanço de alguns sistemas frontais um pouco mais intensos, que fizeram ali acontecer uma queda maior, né, de temperatura, então as médias caíram em algumas regiões. Então a gente vê que toda a região sul ainda com temperaturas abaixo da média, mas na região sudeste e centro-oeste, também várias áreas, aqui grande parte do setor leste ali de São Paulo, parte do Triângulo Mineiro, sul do Mato Grosso, com temperaturas abaixo da média. Já no mês de agosto, a gente teve totalmente uma reversão, com temperaturas abaixo da média em todo esse setor ali, esse cone centro-sul do país. Então, a gente teve mais avanços de sistemas frontais,
quedas maiores de temperatura, a gente teve mais episódios de geadas durante o mês de agosto, até ali início de setembro também, só que durante o mês de setembro as médias foram mais elevadas, porque a gente teve um final do mês de setembro mais quente. Então, as temperaturas ainda se mantiveram, na média, maiores do que a média climatológica, né? O mês de outubro também foi de temperaturas abaixo da média, em grande parte aqui do setor centro-sul. Em novembro, a gente já retomou de novo aquele padrão de temperaturas acima da média em grande parte ali do país. Agora, para 2026, esses mapas são bem similares àqueles anteriores, só mudam as cores. Então, temperatura abaixo da média ainda se mantém como azul, e temperatura acima da média se mantém em vermelho. A gente teve durante o mês de janeiro aquelas áreas que a gente viu lá atrás, que a gente teve acumulados de chuva que superaram as médias climatológicas, principalmente aqui concentrada entre Minas, Goiás, Bahia. Então, nessas áreas que a gente teve maiores acumulados pluviométricos, a gente teve também temperaturas máximas menores, por conta de a gente tem mais nebulosidade, a nebulosidade bloqueia, né, a radiação solar, impede que a radiação solar chegue na superfície. Então, durante as tardes, as temperaturas não se elevam tanto. Então, as temperaturas durante as tardes foram mais amenas durante o mês de janeiro, principalmente por isso, por conta desses corredores de umidade que ficaram mais localizados nessa região, entre Amazônia e Minas Gerais. Durante o mês de fevereiro, também a gente teve bastante, muito impacto gerado pelos corredores de umidade, as zonas de convergência, né, que mantiveram ali essa região mais entre Minas e Amazônia também, com maior nebulosidade, então as temperaturas também ficaram abaixo da média, as temperaturas máximas abaixo da média durante o mês de fevereiro. Agora, durante as manhãs, as temperaturas estiveram ligeiramente acima da média, então, as manhãs e noite com temperaturas um pouco mais altas do que a gente geralmente observa. E aí, então, durante o ano de 2025, a gente viu ali um padrão de vários meses com temperaturas acima da média, e ele, quando a gente analisa ali globalmente, ele foi o terceiro ano mais quente já registrado. Então, e quando a gente analisa apenas em termos de Brasil, foi o sétimo ano mais quente desde 1961. Então, o ano de 2025 não foi o mais quente, mas foi um ano bastante quente, com temperaturas bastante elevadas. Então, a temperatura média anual durante o ano de 2025 foi 24,56, enquanto o ano mais quente foi um ano de 2024 com temperatura de 25,02 graus Celsius. Bom, e aí, Carol, o que você acha que esse padrão que a gente observou impacta aí na safra? Bom, Vanessa, todos esses indicadores que você acabou de apresentar para a gente, né, em relação ao clima, ele tem reflexo direto no número da safra, né? Então, isso é confirmado aí por todos os levantamentos oficiais. Então, a gente viu que a Conab divulgou que a produção estimada aí nesse último ano foi cerca de 666,4 milhões de toneladas em hectare, uma queda aproximadamente aí de 1,6 na comparação com o ano anterior. Então, esses resultados, todos eles estão muito associados, né, à questão climática, principalmente esse estresse hídrico que você comentou, estresse térmico e estresse hídrico, né, que a gente viu ao longo aí do último ciclo, mostrando que o clima ele acaba impactando aí de forma direta, né, clima e produção andam em conjunto. E aí, pensando nisso, Vanessa, eu queria saber um pouquinho de como que o clima vai ser aí para essa nova safra, né, esse início de ano, o que a gente espera aí para os próximos meses. Bom, para os próximos meses, antes da gente falar, né, quais são os padrões aí que a gente espera, a tendência para os próximos meses, só queria contextualizar vocês de um fenômeno que tem um impacto direto, né, no clima, do que a gente vai ter daqui para frente aí com relação ao clima, que é o fenômeno El Niño.
ele é um fenômeno em escala global. E o que é o fenômeno El Niño? Ele acontece quando a gente tem ali na região do oceano, do Oceano Pacífico equatorial, as temperaturas ali naquela região, quando as temperaturas estão mais elevadas, estão temperaturas acima da média do oceano, a gente tem a ocorrência do fenômeno El Niño. E ele tem impacto em diversas regiões do globo. E aí, quando a gente tem essas temperaturas abaixo da média, a gente tem a ocorrência do fenômeno Laninha. Então, a gente teve aí, nessa tabela da direita aqui, a gente pode observar as temperaturas registradas, as anomalias de temperatura registradas nessa região que eu comentei do Pacífico Equatorial. Então, os órgãos de meteorologia fazem um monitoramento da temperatura nessa região para a gente conseguir identificar se a gente está com a atuação de El Niño ou atuação de Laninha, que os impactos são diferentes, né, do El Niño e do Laninha. E aí eu coloquei nessa tabela aqui, desde 2013, nos trimestres, as colunas são os trimestres móveis, né, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Então, em cada trimestre, como foi a anomalia de temperatura. Então, a gente classifica quando a temperatura está acima de 0,5 grau Celsius da temperatura média, significa que a gente está com ocorrência de El Niño. E quando a temperatura está abaixo de menos 0,5 graus Celsius, isso caracteriza a ocorrência de Laninha. Isso, ao longo de 3 trimestres consecutivos, a gente já identifica, então, a ocorrência desses fenômenos. Eles precisam de se manter, né, ao longo de 3 trimestres. E aí, aqui desde 2013, a gente tem esse monitoramento, a gente tem anos anteriores, né, mas nessa tabela consta desde 2013 o monitoramento, e aí, aqui mais próximo do ano atual que a gente tem, seriam ali, desde 2024, como muitos de vocês devem lembrar, né, em 2024 a gente teve, de 2023 para 2024, a atuação do fenômeno El Niño, foi um fenômeno de grande intensidade, então teve bastante impacto aí no campo, né? Então, em 2024, a gente teve o início do ano com El Niño, migrando ali para a neutralidade, no final do ano já migrando para um fenômeno Laninha, então já teve a reversão ali do El Niño para Laninha. Durante o 2025, que vocês devem se lembrar, em um passado mais recente, né? Durante o início do ano, a gente ainda teve a atuação do Laninha, um Laninha de fraca intensidade, que se manteve ali durante o início do ano, migrando para a neutralidade, e durante o final do ano, de novo, retomou a atuação do fenômeno Laninha. Atualmente, a temperatura do oceano na região equatorial, que é essa região monitorada, está em menos 0,7 graus Celsius, menos 0,7 graus Celsius. E isso indica ainda a atuação do fenômeno Laninha, e essa temperatura está cada vez mais subindo, chegando ali próximo da neutralidade. E aí, o que os principais órgãos de monitoramento têm indicado aí de chances para os próximos trimestres? Esses gráficos, os 2 gráficos são de 2 principais órgãos, né, de meteorologia, e aí as colunas vermelhas indicam a probabilidade de ocorrência de El Niño, as colunas cinzas, probabilidade de neutralidade, e as colunas em azul, probabilidade de Laninha. Então, a gente vê aqui um decaimento do fenômeno Laninha, a probabilidade vai cada vez mais diminuindo aqui até o meio do ano, né? Aumentando a probabilidade de neutralidade, e a gente vê também um padrão que os dois centros de monitoramento indicam de aumento ali das chances de El Niño ao longo dos próximos meses. O que a gente tem de divergência entre os 2 modelos, que a gente ainda precisa ir monitorando ao longo dos próximos meses, é com relação
quando a gente vai ter o estabelecimento mesmo do El Niño. Porque aqui a NOAA indica, né, chances maiores ali, passando de 50% de ocorrência de Laninha, El Niño, no trimestre julho, agosto, setembro, enquanto o IRI, que é da Universidade de Columbia, em Nova York, indica já essa chance maior de 50% já no trimestre maio, junho, julho, um pouco antecipado com relação à NOAA. E aí, ao longo dos próximos meses, a gente vai seguir monitorando, né? Todo mês a gente envia uma atualização dessas previsões para a gente conseguir aí se precaver, né? Sabendo ali quando que está mais ou menos para estabelecer a ocorrência do fenômeno El Niño, para a gente conseguir identificar ali os impactos, né? Ao longo do segundo semestre de 2026. E aí, quais são os impactos principais do fenômeno no Brasil? O que a gente tem durante anos de El Niño, os principais impactos são nas regiões norte e nordeste do país, as chuvas costumam ser abaixo da média, então a gente tem geralmente um déficit hídrico nessas regiões, enquanto no extremo sul do país a gente tem uma tendência de acumulados de chuva acima da média, que a chuva supere os acumulados médios durante anos de atuação de El Niño. E aí, quanto mais a gente se aproxima aqui da região central do país, vão aumentando as incertezas com relação à chuva, mas um padrão bem característico de anos de El Niño é com relação às temperaturas na região central do país, que durante anos de El Niño a gente tem temperaturas acima da média em toda essa região aqui. Então, um padrão para essa região que a gente tem uma grande produtora, né, de cana-de-açúcar, seria a questão de temperaturas acima da média. E aí, aqui eu coloquei para vocês conseguirem visualizar um cronograma, então, do que a gente espera para o ano de 2026. Então, durante o início do ano ali, o decaimento do fenômeno Laninha, né? E aí, os primeiros meses ainda com o Laninha de fraca intensidade, né? Que a gente já está chegando ali ao final da atuação do fenômeno, migrando, então, para a fase de neutralidade entre abril e junho, aproximadamente, isso lembrando que a gente ainda está um pouco com um grau ainda um pouco maior de incerteza com relação ao início do fenômeno El Niño, que é interessante a gente ir acompanhando esse monitoramento, e ali para o final do ano, do meio do ano para frente, a previsão é de ocorrência de El Niño. Então, durante ali o inverno, o que a gente espera é avanço de sistemas frontais, queda de temperatura, ali como a gente costuma mesmo ao longo dos anos observar durante o inverno, sem um aumento ou uma diminuição na frequência desses eventos. E mais para o final do ano, o que a gente espera com a atuação do El Niño seria a formação de bloqueios, né, que aí impedem o avanço de sistemas tão intensos de frentes frias, por exemplo, e aí, com isso, a gente tem também um aumento da ocorrência de ondas de calor e um fator que seria, talvez, eu acredito que durante esse ano a gente precisa ter maior atenção com relação a essa questão das ondas de calor, mas também um risco muito aumentado para ocorrência de eventos extremos. Então, ao longo aí do segundo semestre, a gente tem que ficar mais atento com relação a episódios de chuva muito intensa, com alagamentos, deslizamentos de terra. Então, essas questões precisam ser bastante levadas em consideração ali para o segundo semestre, não somente com relação à chuva, a chuva vai ser acima da média ou abaixo da média, porque às vezes a gente tem pouca chuva, mas eventos de chuva muito intensos que podem trazer impactos muito negativos, né?
E aí, quando a gente compara essas informações com o passado, o que a gente tem? Durante o ano de 2018, a gente teve ali, veio de um ano com Laninha, e aí, vou até mostrar aqui para vocês de novo, a gente teve um 2017 com Laninha no início do ano, migrando para neutralidade, Laninha no final do ano. 2018, início de 2018, com Laninha de novo, um padrão bem parecido com o de agora, né? Laninha em decaimento, entrando para neutralidade, e aí, durante o final do ano, a ocorrência de El Niño. Mais uma vez, um outro padrão que foi similar seria ali no ano de 2023, que a gente veio com vários anos ali de Laninha, durante o ano de 2023, início de 2023 com Laninha em decaimento, neutralidade e El Niño durante o final do ano. A diferença desses dois fenômenos foi que o fenômeno de 2023 foi um fenômeno de grande intensidade, então a gente teve muito impacto direto, né, no campo. Então, uma coisa que também é interessante, a gente precisa ir monitorando ao longo dos meses, é com relação à intensidade desse fenômeno. A gente está com previsão de El Niño, mas ainda é muito incerto com relação à intensidade, se ele vai ser um fenômeno de forte impacto, né, um fenômeno muito intenso, ou um fenômeno um pouco mais ameno. E aí, por isso que eu coloquei aqui no cronograma, ali para o segundo semestre, então, a tendência é a gente ter um início do ano bem parecido com 2018, que é ali migrando do Laninha para neutralidade, e aqui no final de 2023, que a gente pode ter um ano ainda similar a 2018, ou, caso ele venha a se tornar um fenômeno de grande intensidade, a gente pode ter um segundo semestre bem similar a 2023. E aí, com base nisso, como eu comentei, é importante a gente ir acompanhando aí as previsões dos próximos meses e ir se atualizando, né? E aí, a ideia, né, é que a gente faça um novo evento, aproximadamente ali no mês de outubro, para a gente conseguir atualizar vocês com relação às previsões, se ainda se manteve, né, essa questão do El Niño, atualizar com relação à intensidade também do evento. Então, para vocês se prepararem, que durante o mês de outubro aí a gente já está programando um novo evento para novas atualizações para vocês. E aí, para os próximos meses aí, o que a gente espera? Isso levando em consideração a atuação de fenômenos, né? E também análise de modelos climatológicos. Bom, para os próximos meses, março, abril e maio, a gente tem uma certa divergência entre os modelos, alguns modelos indicando aqui chuva abaixo da média, em toda grande parte aqui do região central do país, e enquanto alguns outros modelos indicam aqui chuvas próximas da média e acima da média em parte aqui do centro-oeste, mais voltado ali um pouco mais para o norte do país. Então, tendo essa divergência entre os modelos com relação à previsão para os próximos 3 meses. E aí, para a temperatura, o que a gente tem? Nesse caso, a gente já tem um consenso entre todos os modelos, indicando previsão de temperaturas acima da média em grande parte do país, região central do país, região nordeste. Então, as principais regiões produtoras ali com previsão de temperaturas acima da média. Bom, com relação ao trimestre março, abril, maio, então, o que a gente tem? Nesse slide eu coloquei um compilado das informações, aí o que a gente tem de tendência para o trimestre. Com relação às temperaturas, a gente tem ali convergência entre os modelos, tudo indicando climaticamente, né, tudo indicando temperaturas acima da média. Então, um trimestre de calor, né, durante esse trimestre, março, abril e maio. E aí, a gente tem possibilidade de temperaturas abaixo da média entre
o Paraná, centro-leste de São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais durante o mês de maio. Então, a gente tem essa tendência de temperaturas acima da média, mas quando a gente olha mensalmente, tem ali uma tendência de temperaturas abaixo da média nessas regiões que eu comentei durante o mês de maio. Com relação à temperatura, nesse mapa na direita, ilustra ali um compilado do que a gente espera para o trimestre com relação à previsão de chuva. Então, chuva é ligeiramente abaixo da média, principalmente aqui nesse setor entre oeste de São Paulo, noroeste do Paraná e Mato Grosso do Sul durante o trimestre, e aqui entre norte de Goiás, norte de Minas, pegando parte ali do Rio, Espírito Santo, Bahia e litoral da região Nordeste. E aí, com relação à chuva, quando a gente analisa, então, a gente tem esse padrão para o trimestre de chuvas abaixo da média nessas áreas aqui concentradas, que eu comentei, né, essas áreas em vermelho. E nas demais áreas, a gente tem um padrão de previsão de tendência de chuva próxima da média ou acima da média, principalmente ali mais voltado para o setor norte do país. Pode falar, acabou. Nossa, mas peraí que eu esqueci de falar isso aqui também. Tá. Nossa, vai ter muito corte pra você fazer. Certo. E aí a gente tem também, quando a gente olha mensalmente, o que é um padrão esperado ali? Uma tendência que a gente vê olhando mês a mês é de chuva abaixo da média, durante o mês de março, principalmente, entre oeste, em todo o setor oeste, norte de São Paulo, Paraná e também Mato Grosso do Sul, durante o mês de março e abril, sendo que no Mato Grosso do Sul, essa tendência de chuvas abaixo da média se concentra mais durante o mês de março, com já uma recuperação a partir do mês de abril no Mato Grosso do Sul. Quando essas áreas de São Paulo e do Paraná, que eu comentei que também estão com tendência de chuva abaixo da média, durante o mês de abril a chuva ainda deve ser um pouco mais escassa, já com um padrão um pouco mais acima, né, das normais climatológicas, apenas durante o mês de maio de 2026. E aí, Carol, conta para a gente aí o que você acha que esse padrão esperado para os próximos meses aí pode impactar no campo. Então, Vanessa, a gente vê aí que todos esses padrões aí que você comentou, eles trazem, né, uma ideia de que possivelmente a gente vai ter uma safra bem positiva, né? Então a gente consegue visualizar aí que esses padrões estão trazendo essa expectativa. Porém, é sempre importante a gente se atentar para alguns cenários aí de possíveis impactos, maiores riscos e maiores pontos de atenção que a gente tem que ter ao longo aí do período. Então, considerando esse cenário aí de chuva abaixo da média para os próximos meses, né, o principal ponto de atenção agronômico está no estabelecimento mesmo do início da safra. Então, nesse período a gente tem cana-planta em fase de brotação e perfilhamento, a gente tem também as soqueiras iniciando a retomada de crescimento, né, e aí se a chuva ela foi irregular nesse período, a gente pode ter falhas nesse perfilhamento, menor fechamento também das entrelinhas e a redução do potencial produtivo inicial. Então, o teto produtivo ele começa a ser definido agora, né, no início da safra. E se o início da safra ele for ali sob estresse, né, principalmente essa questão de estresse hídrico, parte dessa recuperação esperada ali da safra anterior, ela já pode vir ali um pouco limitada. Então, é importante a gente frisar esses pontos.
Operacionalmente falando também, a gente tem uma menor umidade aí do solo, né? Essa menor umidade do solo, ela pode favorecer operações mecanizadas, então ela é boa por um lado, mas ruim por outro também, porque ela também acaba aumentando aí o risco de incêndio, e isso exige maiores critérios aí nas operações de prevenção e combate, então é muito importante estar atento aí a essas questões. Cabe também a gente destacar um ponto muito importante referente a essas regiões que a Vanessa comentou, né? Por exemplo, Oeste, Norte de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Como a Vanessa comentou, a previsão indica que essa faixa aí ela tende a ficar um pouquinho mais seca que as demais regiões, entre março e maio, com março sendo especialmente mais seco ali na região do Mato Grosso do Sul. E uma tendência de normalização aí a partir de abril para essa região do Mato Grosso do Sul, né? Então, é importante reforçar esse ponto, porque na prática, no caso do Mato Grosso do Sul, esse março mais seco, ele pode acabar impactando diretamente aí na brotação da cana-planta, o perfilhamento também com mais intensidade, né? O perfilhamento das áreas recém-estabelecidas acaba sendo impactado com maior intensidade também, e a retomada do crescimento das soqueiras. Então, tudo isso acaba sendo um impacto desse período um pouco mais seco nessas regiões. Mas aí, né, pensando em Mato Grosso do Sul também, que vai ser impactado principalmente aí nesse período de março, se a gente tiver a normalização em abril, né, se abril começar a normalizar, a gente reduz parte desse impacto, mas se o estresse ele continuar ocorrendo exatamente na fase de maior demanda fisiológica da planta, o efeito ele pode ser estrutural no potencial produtivo. Então, operacionalmente falando, para essa região, existe mais atenção em principalmente 3 pontos. Pode passar, Vanessa. Então, o primeiro ponto é o planejamento de aplicação, né? Então, com uma menor umidade relativa no solo, esse solo ele fica mais seco, o risco de evaporação e deriva aumenta também. Então, a janela pode até parecer que está aberta ali para operacionalmente falando, mas a eficiência da aplicação ela pode cair se não tiver aquele ajuste fino ali na questão dos horários, o melhor momento de realizar esse tipo de aplicação. Então, tudo isso são pontos aí que é importante estar revisando, principalmente nessa região do Mato Grosso do Sul, mas as demais também. Pode passar? Questão de risco de incêndio também é um ponto muito importante, como eu acabei de falar, né? Menor umidade no solo tende a deixar mais seco, causar maiores riscos de incêndio, e março mais seco já eleva essa questão de risco de ignição precoce, né? Então, a gente tem essa temporada de incêndios aí chegando precocemente, se isso se formalizar, e essa questão de antecipar o monitoramento e protocolos aí para evitar perdas estruturais, principalmente no início da safra, isso é muito importante. Em vista disso, né, dessa questão de tempo seco, risco de incêndio, a gente também precisa frisar a importância de estar se mantendo cada vez mais atualizado em referente à questão de prevenção de incêndios, né, monitorando através do clima, principalmente também por conta de algumas resoluções que estão tendo atualizações recentes, né? Então, a gente tem essa resolução aí do COMIF, onde ela traz ali que está sendo exigido, né? Essa resolução está mostrando para a gente a exigência de um monitoramento de incêndio, e esse monitoramento de incêndio aí para vários tipos de produtores, então propriedades rurais desde pequena até grande, então a partir de 4 módulos fiscais, essa resolução do COMIF ela já está fazendo essa exigência, né, de monitoramento de sistemas com alerta de incêndio. Pode passar. E aí, só para vocês entenderem um pouco mais, aí quem ainda não está sabendo dessa nova resolução, né? Ela foi aprovada ali em 2025 e ela já está trazendo algumas exigências na sua resolução, e algumas delas, quem é cliente CIA já está atendendo só por ter o monitoramento, porque a gente já tem alguns pontos dentro do nosso sistema que contemplam essas exigências. Então, algumas delas são o sistema ou ferramenta de comunicação e alerta rápido de incêndios, né? Então, alertas via aplicativo de mensagem, sistema de alerta próprio ou privado. Então, a gente aqui dentro da CIA já tem esse tipo de sistema que acaba contemplando essa solicitação.
Aderir e utilizar sistemas de monitoramento, alerta e comunicação de incêndios florestais, identificar riscos e evitar rapidamente em caso de fogo. Deve manter mecanismos de vigilância e monitoramento nas áreas mais críticas vulneráveis a incêndios florestais, utilizando torres e câmeras. Medidas preventivas necessárias, seguindo o mapa de risco e propagação de incêndios. Então, tudo isso aí que são alguns dos pontos, né, que está sendo exigido aí por essa resolução. A CIA já atua. Então, a gente tem mapa de risco de incêndio, esses mapas muito relacionados a questões climáticas, né? Então, ele avalia como que está a questão de temperatura, umidade, vê se está ventando muito na região, se tem uma chance maior desse incêndio se propagar. Tudo isso a gente já traz na plataforma. A gente traz também os alertas, né, via SMS, via Telegram. Então, a gente tem uma plataforma bem completa que já atende alguns pontos dessas exigências do COMIF. Então, só reforçando com vocês, né, como que isso está sendo aplicado na prática. Então, hoje a gente fala que isso está sendo feito aí de forma silenciosa até virar um processo, então a gente não imagina, né, que vai virar um processo, e aí quando recebe a notificação ou uma autuação, e eles percebem ali que aquele caso de incêndio não teve uma prevenção de incêndio adequada, teve uma resposta tardia ou desorganizada, né? Então a equipe não estava ali preparada para agir rapidamente naquele foco, teve ausência de histórico documentado, então não foi registrado as informações, e teve reincidência ali numa área como agravante. Isso tudo ela pode acabar impactando as questões ali de autuação, né? Então, você pode não conseguir reverter. Então, é muito importante ter uma plataforma ali parceira para estar auxiliando e tá dentro aí das legalizações. Não, falei errado. Karina, você edita. Eu só vou falar de novo aqui. Então, é muito importante ter esse monitoramento de incêndios, né? Para ser um parceiro ali na hora de registrar todas as informações e conseguir provar ali que você teve ali uma ação preventiva naquele foco de incêndio. Então, isso está sendo cada vez mais cobrado. Outro ponto também muito importante que a gente tem que reforçar aqui, né? Falei para vocês que era 3 pontos, é a questão de planejamento de colheita, principalmente ali na região do Mato Grosso do Sul, que é a região ali que o clima vai estar um pouquinho diferente. Então, como abril ele tende a normalizar, é importante a gente evitar decisões precipitadas. Então, principalmente aí referente à reprogramação estrutural, né, das atividades. Então, em março, a gente tem um quadro e em abril ele tende a se recuperar, então é importante aí não tomar uma decisão precipitada, aguardar um pouquinho, ver se em abril já vai normalizar, para não ter ali alguma perda maior, principalmente em questão estrutural e planejamento. E aí, né, como a gente demonstra ações... Karina, acho bom tirar esse pedaço também, porque esse slide era para estar antes. Coitada, a Karina vai ter que apertar um monte. Que esse aqui é o do COMIF, aí entrou outro depois. Aí pode cortar ele. Então, vou voltar aqui, aí você passa para mim daqui. Ou eu passo... Quando começar o outro, você começa a falar. Pode passar direto o seu, que aí eu pergunto do clima. Bom, Vanessa, então, pensando nesse cenário, né, de planejamento e tudo mais, eu queria entender de você como que o clima vai estar a partir, né, desse primeiro trimestre, como que ele vai estar aí mais próximo aí para o meio do ano, para a gente entender como que isso vai impactar aí, de fato, na nossa safra. Bom, Carol, a gente viu ali que no próximo trimestre, né, março, abril, maio, a gente tem uma tendência ali de chuvas um pouco abaixo da média, em algumas regiões aqui da região central do país, né? Agora, para o trimestre junho, julho, agosto, a gente tem um padrão um pouquinho diferente. A tendência para esse trimestre é de as chuvas um pouco mais bem distribuídas ali na região central do país. Então, chuvas um pouco acima da média, isso todos os modelos têm já
convergido, né, para resultados indicando que as chuvas tendem a ser um pouco acima da média durante esse trimestre. Isso lembrando que a gente está falando de um trimestre mais seco, climatologicamente mais seco. Então, junho, julho, agosto, ali estou pegando parte do inverno já, final de outono e inverno, né? Então, são meses climatologicamente com menos chuva. Então, quando a gente fala que está com previsão de chuva acima da média, eu não estou dizendo que a gente vai ter chuvas intensas, alagamentos, isso a gente tem mais ali, a tendência de ocorrência desses eventos são em períodos de estações chuvosas, né? Mas durante o inverno ali, a gente tem um padrão de chuvas já climatológico baixo, pouca chuva, e a gente vai ter uma chuva um pouquinho acima da média. Para um trimestre que a gente veja um trimestre um pouco mais seco, já essa informação já é bastante importante, né? E aí, com relação às temperaturas, a gente se mantém ali os modelos convergindo ainda para a tendência de temperaturas acima da média. Então, a gente já está ali agora entre final de verão, né, começando o outono, inverno, os modelos todos convergindo para essa tendência de temperaturas acima da média. E aí, então, o que a gente tem um panorama geral para esse trimestre? Temperatura acima da média, né, como eu comentei. E aí, olhando mensalmente, como a gente fez ali para março, abril e maio, a gente tem uma chance maior de temperaturas abaixo das médias nos meses de maio e agosto. Maio ali ainda no trimestre anterior, né, como eu já tinha comentado, e no trimestre de junho, julho e agosto, o mês de agosto, tudo indica que a temperatura vai ser um pouco mais baixa. E então, a gente tem um risco maior de episódios de geada durante o mês de agosto. E com relação à chuva, que a gente viu para o trimestre de junho, julho e agosto, a expectativa é que a distribuição da chuva seja próxima ou acima da média em todo o Brasil. E aí, a gente tem essa tendência de estabelecimento do El Niño, né, para o segundo semestre aí, como a gente comentou, que é interessante a gente ir monitorando. E você, Carol, o que você fala para a gente que o estabelecimento desse fenômeno, o que ele pode impactar aí no campo? Bom, Vanessa, primeiramente, né, mesmo com uma previsão aí próxima ou levemente acima da média, a gente está falando, né, igual você comentou, de um período de baixo acumulado histórico, então já é um período que normalmente ele é mais seco, né? E então, visto isso, a gente não vai estar num período de abundância hídrica, né? Então, mesmo aí tendo essa chuva acima da média, não vai ter aí abundância. Então, para a cultura, né, principalmente, ela é uma fase, essa fase específica é a fase importante aí do crescimento vegetativo, e também definição da estrutura dos colmos, né? Então, se tiver um frio dentro do padrão, isso pode favorecer aí a maturação inicial. Mas se vier acompanhado aí de alguns bloqueios atmosféricos, calor antecipado, a gente pode também ter um aumento de estresse hídrico e interrupção aí desse crescimento. É também um período de intensificação da colheita, né? Então, qualquer irregularidade pode acabar afetando o ritmo industrial, o planejamento da moagem, a logística aí do transporte. Então, é muito importante estar se atentando e acompanhando as previsões, né? Porque a gente traz, né? Igual a Vanessa está trazendo toda a tendência, mas tem que também ir acompanhando aí as previsões ao longo também de curto prazo, né? Então, tá sempre atento aí a essas condições. Nesse período, igual a Vanessa comentou, não se descarta a possibilidade de geada, igual ela comentou aí, principalmente no mês de agosto. Porém, a gente vê aí uma menor recorrência se a gente comparar ali com a questão dos impactos da geada que teve em 2025. Então, a gente viu ali que 2025 teve um perfil de geadas muito recorrentes, de um dia após o outro, né? Então, várias regiões aí acabaram
tendo esse impacto, várias perdas aí por conta da geada, e aí também tendo esse período de geada um dia após o outro, né, às vezes 2, 3 dias recorrentes, isso acabou também deixando a vegetação mais seca e trazendo também a questão do risco de incêndio maior, né, porque aquela vegetação mais seca, a temperatura mais alta, acabou impactando bastante, então a gente vê que para esse ano já não tem esse mesmo padrão de recorrência, né, tem esse risco, mas não da mesma forma que foi ali em 2025. Bom, então, se a tendência de estabelecimento do El Niño no segundo semestre ela se confirmar, os principais riscos, né, vão ser as ondas de calor, o aumento de evapotranspiração, maior consumo hídrico da planta também. E aí a gente vê, né, que para a cana-de-açúcar isso pode impactar uma redução de alongamento final de colmo, impacto aí no ATR se as noites permanecerem quentes e também aceleração de processo de maturação em alguns casos. Então, é importante se atentar nesses pontos também. Operacionalmente, né, o risco ele aumenta em 3 frentes principais, né? Igual eu já comentei, risco de incêndio, interrupção por evento extremo e a redução da eficiência industrial por variação da qualidade da matéria-prima. Então, isso é importante estar sempre se atentando. O ambiente mais quente e instável, a margem operacional ela acaba ficando um pouquinho mais sensível. E aí eu trago também um pouquinho das expectativas de recuperação, né, da safra 2025 agora, o que a gente traz aí de tendência de mercado. Então, quando a gente olha para o mercado, as projeções elas tendem a indicar uma possível recuperação da moagem para a safra agora de 2026, 2027, com números aí na faixa de 635 a 660 milhões de toneladas na região centro-sul do país aí em geral. Isso é um dado aí da SCA, né, que fez uma pesquisa recente, e essa expectativa ela está apoiada principalmente em questão de expansão de área, recuperação da cana-planta e a expectativa de maior regularidade climática. Mas aqui entra um ponto muito importante. Essa recuperação ela acaba não sendo automática, ela é condicionada. Então, se o estabelecimento inicial ele for comprometido e a irregularidade hídrica ela acabar persistindo, o calor continuar acima da média, parte dessa recuperação pode não se materializar nessa mesma intensidade que o mercado está projetando. Então, é importante se atentar a esse ponto. O mercado ele projeta a recuperação, mas o clima que vai definindo aí de fato como que isso vai acontecer, né? Então, é importante estar acompanhando. Então, hoje a gente tem aí 2 cenários possíveis, né, para essa questão aí da projeção de safra, que é um cenário de consolidação, de recuperação, e um cenário de frustração parcial aí da produtividade. Então, a diferença entre eles está na regularidade das chuvas, na intensidade do calor e, principalmente, eu digo que é na capacidade da gestão frente a essas variabilidades aí climáticas que podem acontecer. Então, a gestão é o principal ponto que vai influenciar aí para a gente ver se vai ser um cenário aí positivo ou não, frente aí às condições climáticas, frente às projeções também de mercado. É muito importante a gente também, né, frisar que nesse período aí, principalmente aí com possibilidade de El Niño, a gente tem uma maior atenção para questões de eventos extremos, então alagamentos, igual a Vanessa já comentou, alguns possíveis episódios de geada, então tudo isso pode acabar impactando, né, então é importante acompanhar esses pontos bem de perto, né, porque principalmente aí no final, no mais próximo aí do meio do ano para o final, né, esses eventos eles podem aí se intensificar. E a gente tem também, né, como uma sugestão de auxílio no planejamento de todos aí que estão aqui assistindo o evento, a gente tem os nossos módulos, né, que a gente já trabalha com a previsão tanto climática, tem questão de incêndios também, mas para auxiliar vocês, assim, ela traz o módulo de previsão do tempo, que é o módulo que mostra as informações de previsão para o dia de hoje, mais 14 dias, então totaliza 15 dias de previsão do tempo. Essa informação vocês conseguem visualizar dentro do mapa, né, as áreas que possivelmente vão ser mais afetadas
ou não em relação à chuva, né? Então, ele traz essa escala aí para vocês. Fazer esse acompanhamento, ele traz uma maior segurança no planejamento semanal aí das operações em campo. Esse sistema, ele também traz alertas de risco de geada, tem também mapa de raio, que mostra aí a probabilidade, as áreas com maior risco, né, maior probabilidade de serem atingidas por descargas atmosféricas. Então, é um módulo bem completo que vocês podem seguir acompanhando. E pensando num planejamento mais a longo prazo, a gente tem o nosso módulo aí de previsão de clima, né? Que ele traz a tendência climática para os próximos meses, ele traz aí 6 meses de tendência, e ele vai mostrar para vocês, em relação à média, né, a normal climatológica, se vai estar mais frio, mais quente em relação à média, se vai estar mais úmido ou mais seco. Então, além desses eventos, a gente tem também os módulos que vocês podem ir acompanhando para verificar quais as áreas podem ser mais impactadas ali, às vezes ficar um pouquinho mais seco em relação à média, um pouco mais úmido, então vocês também conseguem acompanhar diretamente nesse módulo e permitir, isso auxilia, né, que vocês consigam ali permitir ajustar o calendário agrícola de vocês de acordo com as questões climáticas, tentando reduzir um pouquinho os impactos ali e ter uma maior gestão dessas informações. Bom, pessoal, então, eu queria primeiramente também agradecer a presença de todos aqui no evento. A gente quis trazer para vocês hoje não apenas uma informação de previsão climática, mas uma leitura estratégica de todo o cenário. Informação climática, ela gera bastante valor, mas ela gera valor quando ela é convertida em ação técnica, né? Então, é muito importante a gente conseguir juntar todas essas informações. Então, eu agradeço a presença de todos e a gente fica à disposição para qualquer tipo de pergunta.